a mensagem que está contida lá no livro Depois da Morte, como a gente falou, no capítulo 53 do livro Depois da Morte, do nosso patrono, Leon Denis. O título é O Estudo. Nos diz então Leon Denis: a ciência humana é falível e variável. A natureza não. Ela não se desmente nunca. Nas horas de incerteza e de desencorajamento, voltemo-nos para ela. Como uma mãe, acolher-nos-á, sorrirá para nós, embalar-nos-á em seu seio. Ela nos falará numa linguagem simples e terna, da qual a verdade surgirá sem disfarce, sem afetações. Mas essa linguagem pacífica, bem poucos sabem ouvi-la, compreendê-la. O homem traz consigo, no mais íntimo do seu ser, suas paixões, suas agitações internas, cujos ruídos abafam o ensino íntimo da natureza. Para discernir a revelação imanente no seio das coisas, é preciso impor silêncio às quimeras do mundo, a essas opiniões turbulentas que perturbam nossas sociedades. É preciso recolher-se, fazer a paz em si e em torno de si. Então, todos os ecos da vida pública se calam. A alma volta para si mesma, retoma o sentimento da natureza, das leis eternas e comunica-se com a razão suprema. O estudo da natureza terrestre eleva e fortifica o pensamento. Mas o que dizer das visões celestes? Quando, na noite tranquila, acende-se o zimbório estrelado e o desfile dos astros começa, quando surgem amontoados estelares e nebulosas perdidas na profundeza dos espaços, a claridade trêmula e difusa desce sobre nós. Uma influência misteriosa envolve-nos, um sentimento profundamente religioso invade-nos. Como as vãs preocupações desaparecem nessa hora. Como a sensação do incomensurável penetra-nos, esmaga-nos, faz dobrar nossos joelhos. Que muda a adoração, eleva-se do nosso coração. Leon Denis, no livro Depois da Morte. Vamos então, meus irmãos, unir agora o nosso pensamento, o nosso sentimento, numa prece. Graças a Deus. Mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, todos nós que aqui estamos, espíritos encarnados e desencarnados, estamos nos unindo em prece ao Teu coração generoso. Que nós possamos, nestes momentos de encontro, sob a Tua proteção, sob a Tua orientação, sob o Teu amparo maior, nós possamos deixar de lado as nossas inquietações, preocupações habituais, medos, preconceitos, e nos irmanando a esses trabalhadores, queridos irmãos, amigos, trabalhadores dessa casa, nós possamos receber os esclarecimentos e as energias benfazejas das quais todos nós tanto necessitamos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa nossa empreitada. Permite então que nós tenhamos a Tua permissão, a permissão da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, do nosso patrono, Leon Denis, do nosso mestre Allan Kardec e de Deus, para dar início às nossas atividades de estudo e de passes da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos então passar, meus irmãos, a palavra à nossa companheira Hortência, pedindo a Deus que a abençoe, para que a gente aproveite bastante esse nosso encontro. Boa noite a todos. A gente sempre agradecendo primeiro a Deus, né? A Jesus, a espiritualidade da casa, que nos dá a oportunidade da gente ser útil, né? E isso é muito bom. Agora melhorou, né? Então a gente repete. Boa noite a todos, né? Esse agradecimento a gente faz novamente
com o maior carinho, porque a gente agradece mesmo a Deus a oportunidade da tarefa, né? E nós vamos aí dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte, que é o livro que nós estamos estudando no momento. A gente sempre gosta de relembrar que esse livro Depois da Morte, escrito pelo nosso patrono, Leon Denis, ele tem 5 partes, e nessa 5ª parte, que é onde está inserido aí esse trecho, que é do capítulo que a gente está estudando, capítulo 53, né, que fala do estudo, né? É uma parte onde Denis ele vai buscando assim avaliar os vários aspectos, analisar, né, os vários aspectos da potência intelectual. Essa potência intelectual nada mais é do que a gente, né? Somos nós, o espírito. E também esses recursos que a gente, como espírito imortal, né, tem para tentar cada vez mais melhorar, e detalhe, cada vez mais se aproximar deste Pai, né? Se aproximar de Deus, se aproximar de sua lei. E aí a gente consegue compreender, a gente pega a cola lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele tem uma questãozinha, a questãozinha 780A, que fala para nós, né, que o progresso intelectual ele precede o progresso moral. Por quê? A gente precisa que a nossa intelectualidade ela vá sendo trabalhada, vá sendo desenvolvida, para que a nossa moralidade também vá melhorando. Para que a gente saiba aprender a discernir o que é bem e o que é mal. Isso vai acontecendo consequentemente. E na visão espírita, o bem e o mal não é algo relativo, né? Os espíritos colocam lá para a gente também, tirando uma colinha da questão 630. O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. O mal tá fora da lei, é mal. Então não tem mais ou menos, não tem meio termo, né? E nós, para ir conseguindo ter esse entendimento da importância de estarmos cada vez mais próximos à lei divina, né? Precisamos de algo que vá nos dando suporte. E o estudo é um deles. É um recurso que vai aí nos ajudando a compreender mais a respeito da própria vida de espírito imortal, né? E aí a gente vai tentando compreender, lembrando o significado do que vem a ser estudo. Ora, o próprio linguajar, né, a própria visão humana já traz para a gente que o estudo é a gente buscar aplicar a nossa inteligência para compreender coisas que a gente ainda não compreende, né? E Denis mostra para nós que essa questão do estudo, né, ele vem nos fazendo um alerta que o estudo é algo que é muito, muito assim eficaz para nos auxiliar as preocupações que nós temos no dia a dia. E que a gente pode buscar esse alívio das preocupações, esse consolo, nos livros. A gente estava observando, né? Pessoal assim sentado, gente, umas 5 ou 6 pessoas lendo, né? Alguns estavam lendo livros, outros estavam lendo uma revista espírita, que eu observei quando a pessoa abriu e virou, né? Outros estavam lendo a página de abertura, né? Então a gente vê como o acesso à leitura é importante para que a gente se utilize desse recurso. E Denis ele começa aqui na nossa página dizendo que a ciência humana é falível e variável e que a natureza não. E por que ele faz esse início, faz essa colocação aí para a gente? Porque no parágrafo anterior ele nos convida ao estudo da natureza, dizendo que é o mais eficaz e colocando para a gente que esse não custa nada. Porque nesse capítulo ele vem assim, falando dessa importância do estudo e trazendo o livro como um dos recursos, né, uma das opções que a gente tem para desenvolver a nossa inteligência, né, para estudar, mas ele coloca lá que tem o estudo da natureza, justamente porque a natureza, ela não desmente nunca,
né? E é uma outra vertente que a gente pode utilizar. E aí a gente parou para ficar pensando, mas por que, né, que Leon Denis coloca aí, tem essa intenção de mostrar para a gente a eficácia do estudo da natureza? E detalhe, ele fala para nós, estudo da natureza terrestre. Ele mais adiante coloca isso, dizendo que vai elevar e fortificar o nosso pensamento. Mas por que ele antes colocou, teve a preocupação de dizer assim, olha só, esse é gratuito, né? E aí a gente começou a relembrar que na época que Leon Denis escreveu o livro Depois da Norte, a primeira edição foi em 1889, a gente pesquisou, né? Está falando agora com a maior naturalidade por isso. E nesse período, o acesso ao conhecimento escolar, como nós temos aí no nosso dia a dia, não era algo assim tão simples. E detalhe, em determinadas regiões do nosso próprio país, não é algo assim tão fácil não, né? Porque a gente às vezes acha tão natural atravessar a rua, ter que acordar cedo para ir para a escola ali do outro lado da rua, mas existem crianças que às vezes têm que pegar barco, e é meia hora de viagem, ou tem que andar muito para poder ir à escola, né? Para ter acesso a aprender a decifrar esse código. Porque para a gente ter acesso ao conhecimento, ler, você tem que aprender a decifrar o código. São as letras, aprender a juntá-las e depois que aprende a decifrar, aprender a interpretá-las, para aí sim ter acesso ao conhecimento. E a gente hoje, né, a gente remoendo o estudo, né, refletindo, porque a gente fica ali, né, pensando naquilo. Nós fomos nos lembrando das nossas experiências durante essa existência. E logo que a gente começou no magistério, né, a gente pega assim, uma turma, na nossa época as faixas etárias não eram determinadas. Os alunos que não conseguiam alfabetizar-se, né, eles iam ficando retidos naquela série. Era a antiga primeira série, porque a classe de alfabetização ela levou um período sendo extinta. E a gente chegou logo para começar a atuar na nossa profissão, né, na atual existência é essa, graças a Deus. E pegamos aquela turma daquelas crianças, né, daquelas crianças de 12, 13, 14 anos, às vezes alunos mais altos do que eu, 16, sem conseguir o acesso a decifrar a leitura, ao decifrar o código, para poder chegar a isso aqui, a ler, e aí sim, buscar o entendimento. E nós lembramos que nós chegamos em casa, a gente chorou muito. A gente chorou muito porque a gente vai idealizando as coisas, né? E eu disse, Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. E nós temos como uma amiga até hoje, a comadre, tudo, né? Uma querida do coração, nossa amiga Heloísa, que de maneira nenhuma se incomodaria de falar do nome dela aqui. E ela já tinha uma certa experiência, mas eu não tinha tanta intimidade com ela. Mas eu pedi chorando, me ajuda. Como é que eu vou ensinar para essas crianças que são maiores do que eu, né, com muitas dificuldades, a ler e escrever? E dentre essas crianças teve uma que nos chamou muita atenção. Porque Deus foi tão bom que pelo menos algumas conseguiram. E essa menina conseguiu. E depois, quando ela já estava, né, alfabetizada realmente, ela consegue o domínio da leitura e da escrita, naquele primeiro momento, naquela primeira seriação, vai para a segunda série, a série seguinte, aí ela já começa o processo de alfabetização, literalmente, porque ela começa a interpretar, porque era interessante que a gente ia se esforçando para eles irem entendendo o que estavam lendo, e uma das vezes ela conversando comigo, ela chega para nós e diz assim, ai tia, eu agora pego as revistinhas para ler, mas não é qualquer revista não. E é muito bom porque eu estou entendendo tudo que eu estou lendo. E aquilo me deixou curiosa, porque ela na época já estava fazendo 13, 14 anos, né? Eu disse, e como é que você fazia antes? Aí ela, antes eu fazia como a mamãe me ensinou. Eu observava tudo em volta. Prestava atenção em tudo. Na hora que o passarinho cantava,
quando a chuva caía, quando o vento batia. E eu fiquei assim. Falei, na época, né, a gente mais jovem, sem muito entendimento da vida mesmo, puxa, que bacana, né? Mas na realidade, nós hoje parando para pensar, ela estava fazendo isso aqui que Leon Denis nos convida, ó. Era o estudo da própria natureza que mostrava para ela determinadas situações, né, que ela, sem o acesso à leitura, naquele momento, sem entender muito bem, ela não tinha acesso, mas ela buscava outras coisas. E aí a gente ficou pensando, né, que lá na época de Denis, essa facilidade, porque mesmo com toda dificuldade, é uma facilidade, porque o acesso ao estudo é para todos, no nosso país é obrigatório, inclusive, graças a Deus, né? As pessoas se conscientizarem disso, que criança é para estar na escola mesmo, para aprender desde cedo a se socializar, e na casa espírita é para estar na evangelização, sim, né? Para poder abrir sua mente, trabalhar o seu potencial intelectual, com vistas aqui, a poder cada vez mais apreender a respeito das leis que regem o universo. E essas leis, quem as criou? O Pai. E quando a gente para prestar atenção a respeito disso, quando a gente para observar o sol, as estrelas, o mar, essas coisas que a gente não controla, que escorrem pelas nossas mãos, quando a gente para observar por que o nosso céu, em determinado estado do nosso país, às 3 horas da tarde vira noite, e a água que cai, ela está cinzenta, e não é conversa, que a gente tem parente que mora por lá, e o parente diz que é isso mesmo que aconteceu. E por que aconteceu? A gente tem a ciência aí que explica, porque está havendo um desmatamento lá na nossa Amazônia, e a falta de repente, de intensidade nos recursos necessários para que aquilo se minimize, não está acontecendo, né? Gerou o que a gente viu aí em São Paulo. Mas se a gente não estiver com o nosso potencial intelectual sendo trabalhado, desconstruindo as crendices, as quimeras do mundo, como o próprio Denis coloca aqui para nós, a gente não presta atenção. Se a gente ainda tivesse há tempos atrás, sem ter esse acesso à cultura, esse acesso ao conhecimento que nos ajuda a caminhar melhor, a gente ia olhar e ia dizer que era Deus que estava castigando, né? Que era algo que estava nos punindo, como já fizemos há tempos atrás. Ou então que o mundo estaria acabando. Deixaríamos nos levar pelas crendices, mas o conhecimento, o estudo, nos faz enxergar determinadas situações, mesmo a gente não querendo enxergar. Nos faz perceber que nós estamos prejudicando o nosso lar, o nosso planeta. Mas é como o Denis coloca aqui para nós, aí está na nossa página aí, né? Que a gente precisa saber ouvir e compreender, porque a linguagem da natureza ela é simples, eterna e é pacífica. Aí, como disse Jesus, né, a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Senão a gente acha que é porque o mundo vai acabar, ou porque, de repente, é só uma frente fria que chegou não sei da onde, mas não é não. É a nossa atitude diante do planeta, diante do meio ambiente, que está gerando situações como essa. E a natureza fala. Ela mostra para a gente o que está acontecendo. Ela mostra para nós o nosso descontrole, a nossa postura egoísta. A nossa postura egoísta. Então, quando a nossa cidade alaga, quando as coisas ficam complicadas, independente dos gestores, nós temos a nossa parcela de contribuição. Ah, mas vai adiantar se eu não jogar papel no chão? Vai, nós fizemos a nossa parte. E quem vai nos dar essa conscientização? O conhecimento, o estudo. E se a gente, e é assim muito interessante, né, que é extremamente prazeroso a gente relembrar um tema como esse,
no mês que a nossa casa está completando 58 anos, né? É o mês de aniversário da nossa casa. E assim, vocês me permitam fazer aqui um parênteses, relembrando que as orientações, as diretrizes, revelações, podemos assim dizer, dos espíritos diretores da nossa casa. Um desses espíritos diretores, Baltazar, né? Numa das entrevistas, uma das mensagens que ele traz, no caso aí foi uma entrevista, que está num livro que a nossa casa editou, Instruções dos Espíritos, volume 3, foi o trabalho de um companheiro, né, o companheiro Mário Coelho, e outros companheiros também, que reuniram todas as entrevistas, as mensagens, e organizaram nesse livro para que a gente tivesse acesso às diretrizes, às orientações que esses amigos espirituais trazem para nós. E Baltazar, pela revelação da própria espiritualidade, é o responsável pelos cursos da casa, pelos cursos que a casa oferece. A parte referente a estudos, ele é o responsável. E ele, nesse livro, assim como o espírito, o Dr. Herman, né, também um dos dirigentes espirituais, fala para nós das várias vertentes, da importância, pontua determinadas coisas em relação ao próprio estudo da doutrina dos espíritos. E falando de aniversário da casa, Baltazar, como nós estávamos colocando aqui, nesse livro, numa das entrevistas, ele coloca lá que a divulgação da doutrinária, né, da doutrina dos espíritos, é um dos papéis principais, é o objetivo, é a proposta da nossa casa espírita. Divulgar, é expandir, é falar sobre, é dividir aquilo, né? Doutrina. Como a gente vai falar, vai divulgar se a gente não sabe? Para saber tem que estudar. Para estudar, precisa de vários recursos. A gente tem o recurso, né, visual, audiovisual da palestra, a gente tem o recurso dos cursos, mas para isso a gente precisa saber decifrar a leitura e a escrita para poder ler. Precisa buscar o entendimento, a interpretação, ter quem divida o conhecimento com a gente, quem nos ajude a buscar compreender o pensamento de Kardec, porque é o que o nosso querido Altivo, um dos fundadores da casa, que já está lá no plano espiritual, numa das suas palestras ele coloca, falando para os cursos, na aula inaugural, me desculpe, foi numa das aulas inaugurais, ele colocou, nós estamos aqui para estudar a codificação, para a gente entender o pensamento de Kardec, porque a gente acha que é para ficar sabichão de doutrina espírita, e não é não. Kardec, junto com a espiritualidade, vai entendendo de vida espiritual. Tanto que ele começa com o entendimento lá no Livro dos Espíritos, e na Gênesis ele já está com outro amadurecimento. A gente vê o amadurecimento dele ali em determinadas ideias. E a gente acompanhando esse pensamento dele, tentando entender a sua maneira de explorar, de tentar alinhavar, interligar as coisas, né, o conhecimento, a gente vai percebendo e tentando entender cada vez mais mundo espiritual, porque é isso que ele faz em toda a codificação. Ele tenta organizar didaticamente para a gente isso, porque os espíritos superiores tentam trazer isso para nós. Então, uma casa que há 58 anos, né, 58, né, fazendo 58 anos, tem essa proposta, a gente tem que buscar honrar, né? Buscar honrar. Como? Nos dedicando cada vez mais a esse estudo da codificação, tanto é o que Baltazar coloca lá, nos Instruções dos Espíritos, a codificação kardeciana e Leon Denis. Sim, as outras obras têm seu valor, as obras trazidas aí pelo nosso querido Chico, com certeza, são complementares. Mas, primeiro, a codificação.
para a gente entender realmente de mundo espiritual e entender qual é a proposta do Espiritismo junto a nós. E aí, a gente vê aqui Leon Denis nos convidando a estudar a natureza. E a gente estava até pensando, hoje em dia os papéis é como se estivessem se invertendo, né? Porque a época de Denis, quando ele escreve lá o livro, como a gente estava colocando aqui anteriormente, em 1889, esse acesso à escola, até porque a maioria delas, a maioria era dominada pelos bispos, né? Ou então pelos pequenos donos das comunidades, fazendeiros. Então não era todo mundo que tinha acesso, né? Hoje em dia não, já está diferente. O acesso à leitura e à escrita já é algo que é possível a todas as classes, a gente pode dizer assim. E para que a gente preste atenção e pense o que a natureza quer dizer para a gente, a leitura e a escrita vão nos ajudar. Quando nós buscarmos leituras elevadas, como o próprio Denis coloca aqui no início do capítulo para nós. Porque aí essas leituras elevadas, elas nos ajudarão a pensar melhor, a entender melhor e buscar compreender, né, essa natureza que pode ser eficaz, reconfortante e que não se desmente. Porque a realidade que o que está escrito ali no livro, quem escreve o livro? Somos nós, os homens, né? O ser humano. Quem escreve os artigos? Era o ser humano. E as verdades estarão de acordo com o entendimento, com a interpretação e com a evolução daquela criatura. Com a evolução espiritual daquela criatura. A mesma coisa são os próprios livros espíritas, né? Muitos, tirando a codificação, a gente vê que muitos livros espíritas que são trazidos aí para nós, eles vêm trazendo o raciocínio daquele autor a respeito de determinadas obras, né? Então, nós temos que aprender a ir lá e buscar o nosso raciocínio a respeito daquilo. E quando a gente faz isso, a gente se burila, se sensibiliza, porque a gente é obrigada a mergulhar, para parar, para prestar atenção, para entender, para interpretar. A gente precisa meditar, precisa parar para pensar assim, mas por que quer dizer isso aqui? Mas por que o perispírito é assim? Que negócio é esse de semimaterial? É semimaterial por quê? Da onde, quando? Que história é essa? Ou é matéria ou não é? Que negócio é esse? É matéria aqui, não é lá? Mas por quê? E quando a gente vai aprendendo a raciocinar, a gente é convidado a trabalhar, a afinar a nossa percepção. Sem a gente se dar conta, isso vai acontecendo. E quando a gente vai afinando essa nossa percepção, a gente reconhece na natureza os seus valores. A gente começa a olhar para as obras da criação e a valorizá-las cada vez mais. Porque sem isso, sem esse entendimento, e aí a gente abrindo o espaço, sem falar em questão de doutrina espírita, mas o próprio entendimento científico, a questão do meio ambiente. Se a gente não tiver acesso a esse entendimento, não prestar atenção, nós vamos continuar queimando, desmatando, sujando, entupindo os... Não. Aconteceu, a culpa não é minha. A culpa não é minha. A culpa não é nossa. Por quê? Porque a nossa percepção ela fica fechada. A gente não permite que essa potência intelectual caminhe. E a natureza, ela nos ajuda a isso. Está lá, já diz o ditado, a natureza é sábia. Basta ver a obra da criação, o corpo humano. Nós andamos aí meio que de molho quase uma semana, né? Com a graça de Deus podemos estar aqui hoje.
E fomos obrigadas a ficar de molho mesmo, literalmente acamado. Coisa de negócio de ficar acamado é raro acontecer conosco. A gente ficou uns 2 dias. E a gente pensa, né? Dói aqui, dói ali, mas tem hora que a febre baixa. E a gente com dor, não dá para levantar. E a gente começa a pensar, meu Deus do céu, como é que Deus encaixa tudo, né? E como é que uma engrenagem, porque o corpo ele é uma engrenagem, quando uma engrenagem não está funcionando, as outras vão se desestabilizando também. Porque uma depende da outra, né? E a natureza ela é assim, se a gente prestar atenção. E quando a gente começa a prestar atenção como a natureza funciona, interligando-se, né, com equilíbrio, com paciência, com tolerância, sem violência, sem agressão, sem ultrapassar o limite do outro, sem desrespeitar o outro, porque a natureza funciona dessa forma, mesmo na cadeia alimentar. Mesmo na cadeia alimentar. Não ultrapassa o limite do outro, não desrespeita o outro. Né? Existe aquela... Nós conseguiríamos, dentro de nós, cada vez mais, essa busca do equilíbrio, da pacificação, diante das lutas e diante das dificuldades. Que muitas das vezes, nada contra não, a gente tem mais é que buscar mesmo, né? As opções de terapia que existem é muito saudável. Devemos mesmo, quando nos sentimos com conflitos emocionais que a gente não consegue resolver, buscar a ajuda de um profissional competente da área. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é questão até de inteligência, porque está vendo que não vai dar conta da coisa sozinho, vai buscar ajuda. O inteligente, ele faz assim. Não estou dando conta, eu peço ajuda. A gente não pede ajuda ao médico? Então, o médico das questões emocionais são outros, então a gente pede ajuda. Não necessariamente tem que tomar medicação, mas tem um profissional que pode nos ajudar a pensar melhor, o profissional sério, né? Ele vai nos ajudar a pensar melhor. Mas se a gente também, aí muitas das vezes, parasse para olhar como a natureza funciona em torno de nós lembraríamos que quem criou aquela natureza foi alguém que sabe mais do que a gente. Um pai criador. Ele mesmo diz aqui que observar a natureza terrestre, o estudo da natureza terrestre, eleva, fortifica o pensamento. E as visões celestes, aí ele fala, e à noite que a gente olha, né, para aquela parte superior estrelada, e começa a perceber, às vezes, os desfiles dos astros. Gente, quem criou isso? Quem criou isso me criou. Quem criou isso dá conta de que não haja um choque entre aquele monte de planetas, vai dar conta de que não haja um choque na minha vida desnecessariamente. Só que é como a própria doutrina espírita nos ensina, nós temos o nosso livre-arbítrio. Porque nós estamos gradativamente, né, buscando um entendimento, um aperfeiçoamento, para nos aproximarmos cada vez mais, né, da perfeição, que é Deus, desse Criador. Não seremos como Ele, mas cada vez mais a proposta é o quê? Nos aproximarmos o máximo possível desse Criador, do seu entendimento. Para quê? Para trabalhar junto com Ele. Com maior intensidade, não apenas com menor intensidade como nós trabalhamos agora. Mas para isso, a gente precisa pelo menos reconhecer essa paternidade. E parar para prestar atenção na natureza, que não custa nada, como o mesmo Denis coloca, valorizando o que Deus tem para nos oferecer, nos pacifica, nos equilibra, nos harmoniza, nos aquieta. E a gente, muitas das vezes, não valoriza. Só olhar o mar me deixou tranquilo. E deixa mesmo. E deixa mesmo. Porque a gente parou.
porque a gente respirou, porque a gente olha e diz assim, meu Deus, quanta água, tem uma porção de água que é salgada, a outra não é, elas não se misturam. Tem num lugar aí, não sei aonde, num país, numa parte do oceano, que um é verde, o outro era azul, e não se mistura. E como é que pode, como funciona isso? Dá pra gente? Pra gente ainda não dá, não. Dá mesmo. Mas pro Criador dá. E aí a gente lembra de pedir ajuda. Lembra de pedir ajuda. Lembra de pedir ajuda para esse pai. Lembra que essa criatura, que esse Criador nos dá a opção de ter espíritos protetores para nos auxiliar, parentela espiritual de outras vidas que podem tentar nos auxiliar, nos ofereceu o recurso da leitura para a gente ler alguma coisa que eleve o nosso sentimento. Né? Mas a gente, muitas das vezes, malbarateia essas oportunidades, né? E não sabe ouvir e compreender, como o Denis coloca aqui. Porque a linguagem da natureza, ela é simples, eterna e pacífica. Mas a gente precisa saber ouvir e compreender. Olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Como Jesus coloca para nós. E os próprios espíritos, aí para nós espíritas mesmos, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, o item, se não me falha a memória, acho que é o item 5, é o Espírito Verdade que fala para a gente. Espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento. O segundo, instruí-vos. Porque quem já passou por aqui, está do outro lado, numa condição melhor, sabe que esse processo de busca pela instrução ou pelo acesso à cultura, né, cultura através da acadêmica mesmo, que a gente diz, a cultura escolar, ou pelos livros, ou pelo acesso à cultura pela convivência uns com os outros, né? Porque a gente acha que aprendizado e instrução está apenas limitado nos livros escolares. A convivência uns com os outros, olha a lei de sociedade aí. Nos ajuda a aprender a ter que ser solidário. Se não quiser ser solidário, tem que aprender a dividir, às vezes, querendo ou não. Querendo ou não, tem que aprender a dividir em muitas situações. Né? Então, vai cada vez mais trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dificuldades. E lá na frente, diante de determinadas situações complicadas da nossa existência, nós talvez tenhamos ali mais equilíbrio e sensatez para lidarmos com as situações. Porque nós fomos trabalhados nesse aspecto. Isso é instrução. E isso é estudar a natureza. Porque nós somos frutos da natureza, fazemos parte dela. Somos seres da criação aí. Quando nós estamos convivendo uns com os outros, preocupados na maneira de como temos que caminhar diante da vida, nós estamos aí, estudando a natureza. Apreendendo conhecimentos, buscando compreender como viver melhor. E viver melhor como espírito imortal, que é o que a doutrina espírita ensina para a gente. E aí, resgatando aqui de novo, né, o aniversário aí da nossa casa, falar de estudo. Né? No mês de aniversário da casa, 58 anos, não dá para deixar de falar da Bienal do Livro Espírita que vai acontecer aí na nossa casa, a partir do dia 31 de agosto. Né? Isso, a gente fica assim, encantado, né, com essas oportunidades que Deus nos dá. Isso é estudar a natureza, porque a gente está observando as oportunidades que a gente tem, estando encarnado num país como o nosso, que permite, né, que tem tolerância religiosa. Pode ter o outro que olha torto para a gente, você é espírita, é macumbeira, deixa eu falar. Pode ter lá que olha esquisito, está lá na crença dele, muito bem, obrigado, cada um na sua crença, né? Porque isso é que é importante.
mas nos dá essa oportunidade de estudar doutrina espírita. E a nossa casa aí nesse empenho é a única Bienal de livro espírita. Louvável a Bienal que nós temos lá no Rio Centro, sim, né? Temos também, devem existir lá outras editoras espíritas, né? Mas nós aqui, com essa oportunidade em mãos de divulgar a literatura espírita, parar para ter um momento mostrando isso, fazendo troca com companheiros de outras casas espíritas, que vêm dividir o seu conhecimento conosco, trazer para nós a sua maneira de entender determinadas questões trazidas pelos espíritos. E acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Sabe lá se a gente vai ter que... A gente reza fervorosamente para não, né? Nós que somos reencarnacionistas, esse negócio de ter que reencarnar por aí com burca, não dá na minha praia não sei de vocês. A gente fica assim na maior, né? Pedindo mesmo para que a gente tenha a oportunidade novamente de ter acesso à doutrina espírita, à casa espírita. Oferece os encontros. Domingo a gente tem aí um encontro de Bezerra de Menezes. Nossa, mas essa casa vai abrir domingo de novo. Esse pessoal não cansa, não. Não cansa. Não cansa. E pede, pelo amor de Deus, vocês têm que vir, porque a gente precisa de vocês para dividir, para ajudar a gente a pensar, ajudar a gente a trocar. Fora algo que às vezes a gente não presta atenção, porque está na natureza, né? São leis de comunicação espírita e mediunidade. Faz parte da natureza. É lei da natureza. Nós, nos estudos espíritas, ou encontros, ou cursos, ou reuniões públicas, nós estamos tendo acesso à convivência com a vibração desses espíritos bondosos, desses espíritos generosos, que já caminharam mais do que nós, como a gente tem aí Bezerra de Menezes, e estão investindo fervorosamente em nós, nos inspirando, nos intuindo, para que a gente busque estudar, busque aplicar a nossa inteligência a favor da lei de Deus, porque a proposta é essa. E aí a gente não pode deixar, né, de corroborar com o que o nosso querido Leon Denis traz aí na sua página, com um textinho de um dos dirigentes da nossa casa, o nosso querido Dr. Erma, num dos livros, Palavras do Coração, volume 3, tem uma mensagem, a lição 24, que é intitulada Estudos Espíritas, Caminho para a Elevação, que ele diz, os estudos na casa espírita induzem a pensamentos elevados e o resultado será o equilíbrio daqueles que sinceramente e devotadamente se voltarem para esses estudos. Quem vive bem, quem estuda bem, no mundo espiritual já tem uma espécie de estágio avançado, porque teve a experiência na Terra. Tá? Só para a gente saber. Só para a gente lembrar, né? Então, aproveitar. Por isso que Leon Denis nos convida aqui. E isso é estudar a natureza, porque é gratuito. É gratuito. É nos fazer conviver uns com os outros, porque a ciência ela é falível. Os homens que escrevem os livros, né? Eles, como nós colocamos aqui, trazem as suas verdades, e até que se apareçam outras verdades que ultrapassem aquelas, serão ultrapassadas. Agora, a moral do Cristo, o Evangelho do Cristo e as orientações dos espíritos superiores que a gente tem aí na codificação, essas a gente ainda não viu ninguém ultrapassar, não. Ainda estão na frente. A ciência agora que está começando a trazer algumas coisas. Né? Então, é o que Denis coloca aqui para a gente. É o que ele coloca aqui para a gente. Se a gente ficar atento, porque o homem traz consigo, no mais íntimo do seu ser, suas paixões, suas agitações internas, cujo ruído abafa o ensino íntimo da natureza. Então, a gente
se deixa levar muito pelo que a mídia está falando, pelo que a pessoa lá no ponto do ônibus está reclamando, pela postura da criatura que estava dirigindo e saiu toda atabalhoada, vai lá, são 2 fileiras. Gente, trânsito é uma coisa, ou aprendizado, né? São 2 fileiras. Mas aí eu não sei por quê, são só 2 mãos, mas eu não sei por quê. Eu acho que é um povo que deve ter um potencial intelectual muito além do meu, não sei do de vocês. Acho que tem que ser uma terceira, né? Tem que fazer uma terceira ou uma quarta. E aí já está tudo assim. E fica tudo mais assim. Porque aí quem está aqui, o de lá quer entrar para cá. Olha a confusão. Olha a confusão. Estamos olhando e observando a natureza humana. Por isso que Denis fala, observa. Né? Ele fala da natureza terrestre, claro, o que a gente tem aí na Terra, mas nós, seres humanos, estamos aqui nela. Então, olha, observa como é que a gente é assim, divertido. Nós somos divertidos nas nossas atitudes. Quantas coisas poderiam ser evitadas se nós buscássemos, né, esse estudo da nossa própria natureza. Para que a gente começasse a cercear um pouco mais determinadas atitudes, determinadas posturas, né? Quantos ditados populares tem lá o seu fundo de razão, né? Quando um não quer, 2 não brigam. Pode parar ali. Basta a gente querer. Mas, pelas quimeras, porque é como o Denis coloca aqui para nós, né? Tem aí as quimeras do nosso dia a dia, aí, ó, ele coloca aqui, ó. As opiniões turbulentas, é preciso impor silêncio às quimeras do mundo, a essas opiniões turbulentas que perturbam as nossas sociedades. Eu vou parar para olhar que tem um passarinho cantando ali na árvore, como? Se eu estou preocupado que o ônibus vai passar, o motorista vai sair correndo, ou alguma coisa nesse sentido. A gente não para olhar, não para. A gente não para. E a doutrina espírita nos orienta, ela ensina para nós que tudo vibra no universo. Nós vibramos também, o nosso pensamento ele vibra, ele é matéria, isso é a doutrina espírita que ensina para a gente. E aí eu jogo essa matéria mental conturbada, conflituosa, desestruturada, no meu bairro, na minha cidade, no meu planeta. E aí eu vejo aí a vegetação meio estranha, né? Eu vejo aí, de repente, ter que cair nós mesmos, né? Muitas das vezes, nós mesmos percebemos quando caem aquelas chuvas intensas, torrenciais, de dizer assim, nossa, parece que estava precisando de uma chuva assim para acalmar. É ou não é? Porque a gente percebe as formas, pensamentos que estão. É a natureza dizendo para a gente como as coisas estão. É. Então, se a natureza ela dá essas dicas para nós a respeito de como ela está funcionando, de como a cidade está funcionando, de como o bairro está funcionando, a rua está funcionando, ela vai dar a dica também de como as coisas podem funcionar na gente. Como a gente pode buscar o equilíbrio, a pacificação, né? E a tentativa de cada vez mais exercitar o bom senso, porque bom senso é exercício. Na visão espírita, nós somos espíritos ainda a caminhos da evolução, a caminhos. A gente está a caminho. Se nós estivéssemos já pronto, com tudo certinho, a gente não está reencarnado aqui. E a gente não tem paciência com a gente mesmo. A gente quer dormir hortência e acordar bezerra. Aí não dá, né? A gente brinca muito assim. Não dá, a gente não vai conseguir. E se a gente não aprende a ter paciência com a gente mesmo, a gente vai ter com o próximo? Não vai. Mas se a gente estudar a natureza, como o Denis nos sugere, e aí, trazendo isso para a nossa percepção mesmo, né?
de espírito imortal, a gente perceber, discernir, como ele diz aqui, para discernir a revelação e na mente no seio das coisas. Tem que impor silêncio às quimeras do mundo, às opiniões turbulentas, tem que se recolher, né? Aí os ecos da vida pública vão se calar. Ou seja, a gente tem que parar para meditar. E a maior dificuldade do ocidental, nós, né, é a meditação. A gente parar para prestar atenção. Nós conhecemos companheiros que, se a casa estiver silenciosa, liga o rádio, liga a TV, porque está faltando barulho. Não, está faltando barulho, né? E aí, ó, o que a gente vai fazer com isso tudo para nós mesmos, né? O que a gente vai buscar com essas sugestões que um espírito como Leon Denis traz para nós? Um autodidata, que não teve as oportunidades de estudo que nós, nessa existência, muitos de nós estamos tendo. E que às vezes a gente nem valoriza. Porque quem faz a escola é o aluno. Ah, naquela escola, aquele professor, tudo bem. Todo mundo tem sua parcela de contribuição. Mas, quantos exemplos a gente vê por aí? Né? E que a gente aproveite sempre, né? Cada vez mais. A gente nunca deixa de lembrar isso, ainda mais no mês de aniversário da nossa casa. A oportunidade que a gente tem aqui na casa, dos vários cursos sistematizados que a casa oferece, encontros que a casa oferece, várias reuniões públicas, são oportunidades da gente parar para estudar a natureza. Porque é um momento que a gente pode parar, a reunião pública principalmente, que a gente não está interagindo. É um momento que a gente pode parar para prestar atenção, para refletir, para botar a nossa cabeça para funcionar. É lógico que a dor dói, né, gente? É lógico, é claro. É claro que fica difícil a gente, muitas das vezes, raciocinar com a barriga vazia, com a conta para pagar, com problema com o filho, com problema familiar. Isso é difícil. Mas se a gente não respirar fundo e perceber que temos um Pai de misericórdia que nos ama e que vai nos auxiliar, sim, a gente nunca vai conseguir ver a luz no fim do túnel. A gente vai só ver sempre tudo escuro, né? Então a proposta de Denis é essa junto a nós. E ele aqui valoriza o estudo como um recurso que nós temos para trabalhar esse nosso potencial intelectual, para cada vez mais a gente compreender as leis de Deus. E é como nós costumamos dizer mesmo, que a doutrina espírita nos chamou muita atenção a respeito disso. Duas coisas que a doutrina espírita assim nos cativou de cara, antes da gente se engajar nas tarefas da casa, que nós não tivemos o merecimento de nascer em berço espírita, né? Primeiro, Jesus, nosso irmão. Quando eu escutei isso, Jesus é meu irmão, gente, parecia que eu tinha descoberto a pólvora, né? Porque a gente é Jesus lá e a gente aqui, mas não. Jesus está ali. Onde tiver um ou dois falando em meu nome, eu lá estarei. Né? Isso é a primeira questão. E a segunda questão é a gente estudar, poder entender como as coisas funcionam, desconstruir crendices. Desconstruir crendices, e isso nos liberta. Por isso que consola. Isso tudo é muito simples. Isso tudo é muito simples. Né, meus irmãos? Que a gente, como o doutor Erma coloca aqui para nós, né, buscamos estudar bem, porque a gente já está dando um primeiro passo para quando chegar lá do outro lado. Aproveitar as oportunidades que a gente tem. A gente costuma muito dizer isso. Está num país com tolerância religiosa, numa cidade que nos oferece várias casas espíritas sérias, que a gente sabe que não tem só a nossa, né? É que a nossa é o nosso coraçãozinho, então não tem jeito, a gente, né? Mas nos oferece várias casas espíritas sérias, nos oferece a saúde para poder ir e vir. Quando a saúde muitas das vezes está limitada, a gente tem a internet para poder ter acesso. E tem aí
as várias formas prazerosas, então é encontro, é estudo, é bienal, as várias formas prazerosas para a gente tentar perceber essa natureza que está aí gritando para nós, buscar se recolher e cada vez mais se encontrar com o Criador. Para quê? Para a gente ser feliz. Que Deus nos quer bem. Deus nos quer bem, Ele é nosso Pai, Ele quer a nossa felicidade. Então que a gente use esses recursos divinos que estão em nossas mãos e que às vezes, por muitas dores e muitos conflitos, tristezas que nós estamos, naquele momento a gente não consegue enxergar, mas que a gente busque ajuda para aproveitar essas oportunidades e utilizar esses recursos a nosso favor. Muita paz nos nossos corações. Que a gente possa aí estar participando junto no aniversário aí da nossa casa de 58 anos, valorizando os estudos que a casa tem para nos oferecer, a encarnação que nós estamos no momento, né? E que Jesus esteja cada vez mais junto a nós nos nossos lares. E nós agradecemos a nossa irmã, que Deus abençoe a nossa Hortência, que ela esteja aqui conosco em outros momentos de estudo. Agora, passando à segunda parte dos nossos trabalhos da noite, o momento dos passes, nós vamos ler de um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, o item 5, porque Jesus fala por parábolas. Nós vamos ler o item 5 e durante o momento dos passes a Lúcia vai fazer o trabalho de sustentação fazendo o comentário desse item do Evangelho. Com os óculos fica melhor, então vamos lá. Nos diz o Evangelho: se, pois, em sua prudente sabedoria a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando apta para recebê-las. Ela as mantém reservadas e não sob o alqueire. Mas os homens que estão de posse dessas verdades, quase sempre, na maior parte do tempo, as ocultam do povo com a intenção de dominá-lo. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, enquanto essas religiões ficam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O povo tornou-se adulto e quis penetrar o fundo das coisas, eliminando de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será sucessivamente desvendado nos mundos mais avançados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda está no nevoeiro. É essa a mensagem do Evangelho que será comentada durante os passes, e nós pedimos agora aos médiuns que, obedecendo a orientação dos responsáveis, se desloquem para um local adequado para esse momento em que acontece essa atividade mediúnica, que nós lembramos é limitada aos médiuns da casa que previamente se prepararam para ela. Nós vamos procurar não dar atenção a essa movimentação que é necessária e natural. Ao invés disso, vamos nos manter pacificados, equilibrados. Vamos, nesse momento de prece, de vibrações do bem, vamos lembrar dos nossos irmãos, sintonizar os nossos amigos, os nossos companheiros de caminhada,
os nossos queridos, amigos, ou aqueles que se consideram nossos inimigos também, e por que não? Vamos interceder por eles junto à espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, e aí a gente não estará apenas recebendo, mas já estará fazendo a parte que já pode fazer na tarefa do bem maior. Nós convidamos para esse momento de prece, de vibrações no bem, e que a gente vai receber esse aconchego carinhoso da espiritualidade amiga, trabalhadora da casa. Nós convidamos também os nossos irmãos internautas para se associarem a nós nesse momento. Vamos então fazer uma prece, rezando juntos para dar início então ao trabalho de paz. Graças a Deus. Aqui estamos, Senhor Jesus, mais uma vez, nos dirigindo ao teu coração generoso, trazendo conosco as nossas dificuldades, mas confiantes, Senhor Jesus, no amparo, confiantes na orientação e certos de que não hão de nos faltar a ajuda, a orientação, o amparo para todos nós nos nossos momentos de testemunho. Que nós, objetivando nos fortalecer, nós, mais uma vez, nos unamos a esses corações generosos e que recebamos essas energias de equilíbrio, de pacificação, na medida das nossas necessidades. Abençoa, Senhor Jesus, nossos companheiros médiuns na sua tarefa e permite que, com a tua permissão, nós possamos dar início a essa tarefa. Graças a Deus. Que a infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de refazimento e equilíbrio que nos chegam nessa hora através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Na lição da noite de hoje, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. São palavras de Jesus, falando a respeito de uma parábola que traz para nós o conhecimento. Não esconder a luz. Refere-se Jesus à luz do conhecimento. As verdades divinas só aos poucos nos são reveladas à medida que nos instruímos e procuramos saber. A posse desses conhecimentos, desses mistérios, foram durante muito tempo motivo de domínio por parte daqueles que se instruíram, mas que, pelo orgulho do seu saber, pelo seu egoísmo, pelo desejo de impor sua autoridade sobre o povo ignorante, mantiveram essas verdades em segredo, os chamados mistérios. É por isso que Jesus nos recomenda colocar a luz do conhecimento das coisas divinas ao alcance de todos que quiserem saber. A providência divina revela suas verdades gradualmente, à medida que a humanidade se adianta em conhecimento e em moralidade. Ela não as esconde, mas as mantém reservadas. Assim como Jesus nos contando as parábolas, é preciso que a gente busque o entendimento da palavra, não é? Busque saber o que está contido, qual é o ensinamento que é repassado para nós nas parábolas. As religiões, nos diz Kardec, tiveram seus mistérios
e proibiram o exame. É aquela tendência de buscar impor a sua fé, né? Mas a ciência, a inteligência caminharam e descobriram os mistérios ocultos. O povo, nos diz ele, tornou-se adulto e quis conhecer, rejeitando de sua fé tudo que era contrário à observação. A gente vê que a doutrina espírita é uma doutrina de observação, não é? É preciso buscar para achar. Aquilo que ainda hoje não compreendemos nos será revelado mais adiante, talvez em mundos mais adiantados. Nem tudo nós estamos aptos a conhecer nesse estágio evolutivo em que nos encontramos neste planeta de provas e expiações. Jesus nos revelou as verdades divinas através das parábolas. À medida que procuramos, que buscamos o entendimento pelo raciocínio e pelos sentimentos, vamos nos tornando mais capazes de compreendê-las. Nos diz o texto ainda que na Terra ainda estamos sob o nevoeiro, porque nós não conseguimos ainda um grau elevado de inteligência e de moralidade. Então, não estamos aptos a tudo compreender. É preciso que a gente busque devagar, né, gradualmente, a compreensão, buscando através do estudo, do esclarecimento, né? E é isso que fazemos na Casa Espírita. Estudamos, buscamos saber. Ele diz ainda, né, que estamos na Terra sob o nevoeiro, isto é, né, a nossa visão ainda é turva, porque está misturada com as nossas paixões, com as nossas dificuldades íntimas, coisas que a gente ainda não conseguiu vencer, mas que estamos caminhando, estamos nos esforçando para conseguir vencer essas dificuldades e nos tornarmos espíritos melhores, não é? Podermos colaborar de uma outra forma, né? De uma forma mais elevada no mundo em que estivermos. Não importa qual mundo, mas que nós possamos, aprendendo as lições que nos chegam, mudar a atitude, ou pelo menos nos esforçar, fazer os nossos pequenos esforços, né, como diz o Livro dos Espíritos. Bastam pequenos esforços, mas que a gente procure caminhar com segurança. Que Deus nos abençoe os esforços que já fazemos. Vamos aproveitar, como nos trouxe a lição de hoje, da Hortência, aproveitar o estudo que a casa oferece, né? É o conhecimento que representa a própria luz, né? É a luz daquela candeia que Jesus está falando, não é? E nós vamos, assim, poder colaborar com aqueles que conosco convivem, com a própria natureza, não é? Tendo cuidado com ela, né? Porque fazemos parte dessa natureza. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Agora, agradecer a Deus pelas oportunidades tantas que nós temos tido para nos esclarecer, para receber, junto com o esclarecimento, esse encorajamento, essa esperança, que não é uma esperança vaga, mas é a certeza de que nos estamos construindo e nos melhorando a pouco e pouco. Agradecer, Senhor Jesus, ao teu coração generoso insistindo
para que nos reencontremos em outros momentos de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer à espiritualidade amiga, trabalhadora da nossa casa, e a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, considerar encerradas as nossas tarefas de estudo e de passes da noite de hoje, insistindo ainda uma vez para que tu nos abençoes a todos. Graças a Deus.